Bem, povo abençoado, se podemos continuar, você vê muito claramente que nós vimos que antes da cruz, Cristo Jesus, o Messias, está tentando convencer Israel de que este é o Messias judeu. Ele está tentando convencê-los de que este é o filho de Davi. E nós vemos um Israel obstinado e muito resistente, e eles literalmente o rejeitaram. E no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21 em diante, se você ler a partir do versículo 1, você vai ver que uma grande delegação, os líderes judeus em Jerusalém, eles enviaram uma grande delegação para ir, porque eles ouviram que Jesus estava indo por todo o país e anunciando que ele era o Messias e dizendo para as pessoas que ele era o Cristo, ele era o Filho de Deus, que ele é o Messias judeu, aquele que era o aguardado. Então nós vemos muito claramente que os líderes de Jerusalém, os líderes judeus agora enviaram uma delegação para ir e discutir com ele e fechá-lo. Dizer para ele, pare de falar estas coisas, para discutir com ele. Então, naquele tempo, você vê Mateus 15, 21, Jesus agora muda a missão. Ele vai agora para as cidades onde há sacrifícios de crianças e ocultismo, os lados de Tiro e Sidom. Mas agora, quando ele vai para aquele caminho, naquela direção, ele encontra estas gentias, porque agora são as cidades gentias. O Messias foi para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então ele agora mudou a missão. Ele agora foi para as cidades dos gentios. E quando ele chega nas cidades dos gentios, esta mulher, a mulher cananeia, ela vê ele e grita, meu Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então isso era tudo que Jesus estava desejando que Israel dissesse. Ele estava procurando que Israel reconhecesse que ele é o Senhor e que ele é o filho de Davi. O Messias prometido, o Messias judeu prometido. E ele falou com eles todo este tempo, e eles vinham discutir com ele, rejeitar, e eles diziam, não, você não é o Messias judeu, você não é o Cristo, não é o que nós estamos esperando. Mas quando ele simplesmente põe o pé dele no mundo gentílico de Tiro e Sidom, esta mulher grita, Senhor, filho de Davi, ela é capaz de reconhecê-lo instantaneamente. E então, ela pôde então tocar na unção do Messias. Ela pôde descobrir os feitos do Messias, porque ela diz, cure a minha filha. Mas você vê a mesma coisa com o centurião. Enquanto Israel não estava desejando aceitar o Messias, o centurião disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas manda uma palavra e o meu servo que está morrendo será curado. E ele cura o servo. Então, os gentios são capazes de focar naquilo que o Messias pode fazer por eles, em vez de identificar quem é o Messias. Enquanto ele estava tentando lidar com os hebreus, com Israel, os filhos de Jacó, a conversa principal era quem é o Messias? Ele é ou se não é? Se você ler toda a Bíblia, você vê as discussões. Não, Abraão é nosso pai. Não, nós não somos filhos bastardos como você. Então eles estão questionando os assuntos de Raabe e de Ruth. Então eles estão mais focados. A conversa lá está focada em quem o Messias é.
e ele está tentando convencê-los de quem ele é. Mas quando ele entra no mundo dos gentios, eles ficam chocados porque eles sabem quem ele é e o que o Messias pode fazer por eles. Ai, isto é sério, povo abençoado. E é por isso que você vê que mesmo depois da cruz, mesmo depois que ele foi para a cruz e ressuscitou e ele ascendeu ao céu, se você olhar o livro de Atos, se você já passou pelo livro de Atos, então você vê que já desde quando o Pentecoste acontece e eles recebem poder do alto, Atos capítulo 2, você vai para Atos capítulo 3, 4 e 5, Atos capítulo 6 e 7, eles estão ocupados, os discípulos assumiram o papel de Jesus, o que ele estava falando antes da cruz, ou seja, tentar convencer Israel, mostrar para Israel quem ele é. Atos 3, 4, 5, 6, 7. Vocês veem que os discípulos abraçaram aquela missão do Messias de provar e mostrar para Israel quem é o Messias e tentando mostrar quem eles mataram. Este mesmo Jesus que vocês mataram, ele agora se tornou Senhor e Salvador. Este mesmo Jesus que vocês mataram. Você vê novamente, bem aqui, que eles estão ocupados tentando identificar Jesus para Israel. Até que agora, até que em Atos capítulo 7, quando Estevão é apedrejado e morto, Atos capítulo 7, 54 em diante, Estevão é apedrejado e morto, uma perseguição se levanta. Mas lembre-se que a primeira igreja, quando o Pentecostes veio, quando Pedro se levantou e pregou, mais de 3.000 se levantaram. É uma igreja judia. Lembre-se que os discípulos são judeus. Lembre-se que Jesus é judeu. Mas agora a perseguição começa, é agora quando os discípulos eles se movem para Samaria e para os judeus e até os confins da terra. É assim como o evangelho se expandiu por causa da perseguição de Jesus em Jerusalém. Mas é isso que eu dei para o clero sênior. É sempre um tempo muito poderoso quando o clero sênior converge aqui para o escritório central, porque é um tempo para poder fortalecê-los e dar algo extra para ajudar a construir o entendimento desta missão. Porque você vê a visitação de Israel em Bomet, em Kisumu, e em Kisumu 2019, e andando com a sombra de Deus e curando as pessoas, os aleijados e tudo isso. Muito, muito sério, povo abençoado. Muito poderoso e muito sério. Você vê que aquela se tornou uma oportunidade para mim ontem para poder construir e fortalecer a igreja, o clero. Uma vez que eu consigo ensiná-los, eles podem transmitir para as ovelhas. Você precisa entender o papel de Israel, porque agora a pergunta é essa. Quando o evangelho começou a se espalhar para os gentios, então grandes questões sobre a escolha soberana de Deus, então entra em cena a escolha soberana de Deus sobre Israel, porque agora os gentios foram incluídos na herança de Deus quando o evangelho se espalhou para fora de Jerusalém. E quanto agora à fé de Israel e o povo de Israel, será que Deus esqueceu Israel? Essa foi a pergunta ontem. E se de fato, e se agora o evangelho saiu de Israel e foi para os gentios? O que será? Qual será o destino de Israel? O destino deles? Estas são algumas das perguntas que se levantam e no processo eu pude enfatizar para a igreja e levantá-los e fazê-los entender que a salvação deles é parte da redenção de Deus para Israel.
quando Deus, ele cortou o galho que rejeitou Israel, que rejeitou Jesus Israel, e então ele enxertou a oliveira brava, que são gentios. Então os gentios agora participam do mesmo plano de redenção para Israel. Então achei que isso fosse muito importante para trazer ontem para o clero sênior, porque o clero sênior estava aqui com maravilhoso alimento, comida, mas também é mais importante, era esta refeição espiritual aqui. Então, a pergunta então se torna, Deus diz que rejeitou Israel eternamente, será que eles tropeçaram e caíram totalmente? Vocês se lembram de Simeão, quando o bebê Jesus foi trazido ao templo, e Simeão estava aguardando por este bebê, ele havia sido prometido a ele pelo Espírito Santo que ele veria o Messias antes de morrer. Lembre-se que quando os pais trouxeram Jesus ao templo e Simeão segurava o bebê, lembre-se as declarações que ele fez. Ele diz, esta criança vai causar o tropeço de Israel. Então, este é o tropeço que está mencionado aqui. Então, dentro do contexto do arrebatamento, vocês viram a partir de Apocalipse capítulo 3, de onde nós começamos ontem, quando o Senhor agora está falando com a igreja arrebatada. Ele diz, esta é a igreja dele que será arrebatada. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 14. Ele modela duas igrejas a partir daqui. Número 1, ele modelou a igreja arrebatada que vai para a eternidade, baseada na igreja em Filadélfia. Ela só tem recomendações e não tem nenhuma condenação, nenhuma repreensão. Ela só tem louvores da parte do Senhor Jesus. E a minha Bíblia está em vermelho, significando que estas são as palavras do próprio Jesus ditadas para a igreja. E entretanto, esta igreja em Filadélfia, ela entra na eternidade. Entretanto, você vê a igreja de Laodiceia, esta é outra igreja que vai para a eternidade. Dentro do perfil da igreja, somente essas duas vão até a eternidade. A igreja de Laodiceia, infelizmente, ela escorrega para dentro da tribulação e entra na eternidade, no inferno. Então é por isso que isso chamou a minha atenção agora para modelar para vocês, baseado na igreja em Filadélfia, qual era a intenção do Senhor. E ao ler a forma como o Senhor ama, a disposição de amor para a sua igreja arrebatada, quando você ouve a mensagem para a igreja de Filadélfia, ele chega em um lugar agora onde ele menciona coisas muito grandes. Ele diz, eu conheço as suas obras. Versículo 8, Apocalipse 3:8. Você vê agora que a onipotência, onisciência, a onipresença de Deus. Porque ele diz, eu conheço as tuas obras e coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Mas lembre-se que lá em cima ele disse que ele tem a chave de Davi, significando, este é aquele que é o rei Bonafide, que vai se sentar no trono de Davi. Este é aquele que abre a porta para a casa de Davi. Lembre-se que Natã, o profeta, deu esta profecia para Davi, se você tiver a chance de ler 2 Samuel capítulo 6. Ou 1 Crônicas, muito poderoso aqui. Ele está prometendo que Davi nunca vai faltar alguém que sente no trono dele e será eterno, que o rei eterno virá e reinará no trono dele para sempre. Agora, dentro do céu, o Jesus glorificado, ressuscitado, ele está cumprindo esta profecia de Natã, a profecia de Deus para o próprio Davi, o grande filho de Davi. Diz, este é aquele que tem a chave de Davi, significando que agora, finalmente, ele tem a chave da casa de Davi. E ele tem o poder e a autoridade e a soberania para decidir quem ele admite no reino eterno de Davi ou não. Isto é sério. Então você vê, no versículo 9 ele diz, farei com que aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu te amei. Então, é daqui que nós começamos ontem.
O que é que significa? Que aqueles que são a sinagoga de Satanás e se dizem judeus e não são? Isso significa que eles não são judeus? Não, absolutamente não. Eles sabem que eles são judeus, mas eles dizem que eles agora estão lutando contra a igreja, perseguindo a Cristo, e até mesmo o próprio Paulo, quando ele ainda era chamado Saulo, ele estava perseguindo Cristo, perseguindo a igreja. Quando você olha a conversão de Paulo, de Saulo para Paulo, no seu caminho para Damasco, chamado o momento de Damasco, quando um raio feriu e ele caiu, e ele tornou-se cego, ele ficou cego. E você ouve ele dizendo, alguém dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele diz, Senhor, ele já reconhece o senhorio de Cristo. Então ele disse, até mesmo aqueles que estão perseguindo a Cristo finalmente chegarão no conhecimento salvador de Cristo. Para os judeus também chegará o dia da salvação nacional de Israel, que Deus já determinou, porque a pergunta que ele está fazendo em Romanos 11 é, será que Deus esqueceu o seu povo? Não, mas porque a soberania e a escolha de Deus é sobre Israel. Então ele diz que os chamados e as vocações de Deus são irrevocáveis. Não podem ser mudados. E é isso que você vê e ele está apresentando aqui. Irrevogáveis. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Que se repete de onde nós começamos ontem. E eu quero explicar para vocês. Mas você vê, muitas coisas vieram à tona. Porque agora nós vemos muito claramente que enquanto Jesus estava tentando convencê-los antes da cruz de quem ele era, que esse é o Messias judeu, aceitam, Israel o rejeitou. E depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu, você vê os discípulos, ainda nos capítulos 1, 2, 3 até o 7, ocupados tentando convencer os judeus de quem é aquele que eles mataram. Até que agora Estevão é apedrejado, a perseguição começa e eles fugiram para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O capítulo 9 de Atos, de 1 a 9, ele fere um homem chamado Saulo e depois disso ele dá a ele a missão de levar o evangelho para o mundo gentílico. Aqui agora, quando a era da graça, a era da igreja começou dentro da linha do tempo profético de Deus que foi definido em Daniel capítulo 9. Linda mensagem ontem, povo abençoado. Mas você vê que há perguntas muito chaves que foram levantadas ontem. O endurecimento do coração. Então, se você abre comigo agora, vamos aqui no livro do Apocalipse 3:9, ele diz, farei com que aqueles da sinagoga de Satanás que alegam que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, farei com que venham e se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu também amei vocês. Significando, eu vou trazer ao dia quando Israel será salvo. E eles vão reconhecer, então os judeus estão certos? Este Messias judeu que vocês adoram, Jesus, agora nós sabemos que ele é o verdadeiro Messias pelo qual nós aguardamos. O dia quando ele vai tirar o véu dos olhos deles, eles vão reconhecer Jesus e eles o levaram para a cruz e eles vão chorar amargamente naquele dia. Eles vão chorar. Muito poderoso ontem, povo abençoado. Mas você vê os perigos do endurecimento do coração? Deus está advertindo vocês como igreja. Nunca jamais endureça o seu coração. Você vê a glória de Deus, você vê a nuvem de Deus, você vê aleijados andando, você vê alguém andando com a sombra de Yahweh, abrindo olhos cegos, abrindo ouvidos surdos, levantando aleijados, você vê alguém comandando o céu para abrir, e você ainda está tentando endurecer o seu coração. Ele diz, isso é extremamente mortal.
porque a agenda redentora de Deus para a humanidade vai sempre continuar, independente se haja um remanescente que vai receber ou se haverá rejeição e endurecimento do coração. Ele vai pegar aquele povo que o recebeu, vai continuar, e os outros vão assar no fogo, queimar no fogo do inferno. Quando eu voltar, eu agora voltarei e eu vou fazer a revisão do livro de Romanos capítulo 11. Obrigado. Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Amém, povo abençoado. Nós vimos muito claramente que houve um endurecimento do coração da parte de Israel. Então, isso fez com que o Evangelho agora saísse e fosse para os gentios, e é por isso que vocês, os gentios, agora receberão a graça. O Evangelho se espalhou pelos gentios e fez levantar também muitas perguntas. E quanto ao povo escolhido de Deus, o povo de Deus, a inclusão dos gentios dentro do plano de Deus e a incredulidade e rebelião de Israel. Então a pergunta é, qual será o destino de Israel? É por isso que nós queremos olhar a forma como o Senhor apresentou ontem, juntamente com a cerimônia de ações de graças. Foi muito grande ontem, um culto muito grande ontem. Agora o livro de Romanos, capítulo 11, nós vamos começar do versículo 1, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 11, ele diz, então pergunto, acaso Deus rejeitou o seu povo? Por quê? Depois que o Evangelho agora se espalha para fora, para os gentios, grandes perguntas agora surgiram. Deus acaso rejeitou o seu povo? Isso significa que acabou? Então isso significa que muitas vezes há também erros, tem havido erros cometidos pela igreja dos gentios, pensando que eles são os únicos agora que são cidadãos bona fides do reino de Deus. Quando você olha a ausência de Israel e a apostasia de Israel agora, quando falamos agora, Israel está em apostasia. Então quando você olha aquela apostasia de Israel neste momento, há erros cometidos pelos cristãos, pela igreja dos gentios, quando eles agora pensaram que Deus esqueceu totalmente a respeito de Israel e que agora a igreja representa o novo Israel. Nada poderia estar mais longe da verdade. O Senhor ainda ama Israel? Então estas são as perguntas que surgiram. Agora que os gentios também receberam a graça e receberam a promessa do eterno reino de Deus, e quanto a Israel e o destino de Israel e a escolha soberana de Deus, quando Ele o escolheu como seu povo escolhido, qual é o destino dele? O que acontecerá com eles? Agora que os gentios foram incluídos, a inclusão dos gentios na herança de Deus, e como será com a rebelião de Israel? Mas hoje vocês vão ver que Israel é a peça central da redenção de Deus para a humanidade. Quando Deus escolheu redimir a humanidade, Ele começou por Israel. Na verdade, o próprio Jesus deu um passo à frente e disse, não, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas de Israel, para redimir as ovelhas perdidas de Israel, para procurar as ovelhas perdidas de Israel e ninguém mais. E Ele está falando sobre aqueles que são etnicamente descendentes de Israel, de Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó e os 12 filhos de Israel, que formaram Israel. Aqueles
aqueles que pelo sangue descenderam de Abraão. O próprio Jesus disse que ele veio para redimir somente aqueles. E agora, pela rejeição deles, a rejeição de Cristo, então Deus abriu a porta agora para os gentios. Podemos ler novamente Romanos capítulo 11, ele diz: então pergunto, acaso Deus rejeitou o seu povo? Ele diz: de maneira nenhuma. Que isto nunca aconteça, jamais. Significando, não, jamais. Deus pode rejeitar o seu povo. Ele diz: eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus, versículo 2 de Romanos 11, Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão ele conheceu, significando, ele os conheceu até mesmo antes da criação, significando que antes dele criar o tempo, antes dele criar a criação, ele já escolheu Israel. É por isso que ele está dizendo, não, ele não pode rejeitar o seu próprio povo. Então, a próxima parte dessa escritura fala daqueles que estão falando com vocês agora. Ele fala deste profeta que está falando com vocês agora. Mas no versículo 7, ele diz, o que dizer então? O que Israel buscou tão sinceramente não conseguiu, significando, quando eles buscaram a justiça, quando eles procuraram a justiça, eles não alcançaram isso fora de Cristo. Ele diz, os eleitos obtiveram, mas os outros foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, de topor, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Até este dia de hoje. O que é verdade hoje, enquanto falamos, parte da nossa principal agenda, a conversa que o Senhor tem conosco o tempo todo, que não compartilhamos com a igreja dos gentios, é a conversa com Israel. Todo o tempo o Senhor está falando conosco a respeito de Israel, falando comigo a respeito da minha missão para Israel. Eu não compartilho isso com a igreja dos gentios. É verdade que neste ponto Israel é apóstata. Eles estão em profunda apostasia, mas o Senhor diz aqui que quando o coração deles foi endurecido, então o próprio Senhor agora veio e submeteu-os ao espírito de torpor, significado como alguém que está embriagado, alguém que está indiferente, um coração indiferente, significando, você vê os aleijados andando, você vê a glória, a nuvem vindo, e tudo isso, mas você está indiferente, é como se isto não te afetasse, você não se importasse com isto. Então ele diz, o próprio Deus agora endureceu os corações dele ainda mais. É uma coisa muito mortal que o seu coração seja endurecido. Então no 9 ele diz, e Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Que os seus olhos escureçam-se para que não consigam ver. E as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Ele vai descrevendo quão mortal é a ser indiferente para com Deus, o endurecimento do coração. Então, no versículo 11, ele diz o seguinte, novamente eu pergunto, acaso Israel tropeçou além da condição de ser restaurado? Em outra palavra, ele está trazendo à tona dois aspectos importantes na caminhada cristã em relação ao Senhor. Que o tropeçar, lembre-se a rocha, quando Simeão recebeu o bebê Jesus no templo e os pais levaram o bebê no 8º dia para o templo para fazer com ele de acordo com o que a lei exigia. Então Simeão segurou o bebê
E ele falou estas palavras, ele diz, este bebê vai causar o tropeço de Israel. É isso que ele está falando aqui. É a isso que ele está se referindo. Mas ele está dizendo que há um tropeço e há uma queda. Então, por agora, você vê muito claramente que ele diz, versículo 11, que você pode tropeçar, mas não cair. Mas você também pode tropeçar e cair. E você sabe que no contexto espiritual, essas duas coisas são muito diferentes e têm sérias consequências. Quando alguém tropeça e não cai, isso significa que eles ainda podem continuar na jornada. Mas quando há tropeço e queda, isso significa que essa pessoa vai acabar no lago de fogo e enxofre. Então, isso é muito sério. A pergunta que foi levantada a respeito do Estado de Israel, a condição de Israel. Ele diz no versículo 11, novamente pergunto, acaso eles tropeçaram para que ficassem caídos e não mais levantassem? Então, quando você cai, você passa além da condição de ser recuperado e você agora só pode ir para o lago de fogo. Mas ele diz, não, eles só tropeçaram. De maneira nenhuma, não, eles não ficariam caídos para sempre. Ao contrário, por causa da transgressão deles, a salvação veio para os gentios para provocar ciúme em Israel. Então agora o Senhor explica para vocês muito claramente que a sua salvação como gentios, como a igreja dos gentios, na verdade está conectada com Israel. E você tem que ter séria apreciação por Israel, porque ele diz, o fato de que eles entrarem em profunda incredulidade e rebelião foi o que deu a vocês, a igreja dos gentios, a oportunidade de receber a salvação, de receber a graça. Isso é sério. Que o fato de que eles entrarem em transgressão, então a salvação chegou aos gentios para fazer Israel ciumento, para que Israel tenha ciúmes. Versículo 12, ele diz, mas se a transgressão deles significa riquezas para o mundo, e o seu fracasso significa riqueza para os gentios, quanto mais riquezas significará a sua plenitude, a inclusão deles. Então, o fato deles rejeitarem a Cristo foi o que trouxe um tremendo avivamento. Essas riquezas que ele está falando não é riqueza física. Este não é o evangelho da prosperidade que ele está falando aqui. Ele está falando da riqueza espiritual, a graça que veio, a opulência da graça e as promessas da herança do reino de Deus, as promessas da graça, os benefícios da graça que foram avançados, estendidos à igreja dos gentios. É por isso que ele chama aqui de as riquezas. E ele está dizendo que nesta hora, o fato de que Israel é apóstata, caiu em profunda apostasia, será que é isso o que trouxe tremenda graça para os gentios e o benefício e as promessas da vida eterna? Quanto mais então, quando finalmente Israel receberá o Messias? Quão maior será quando eles se tornarem incluídos na família de Deus? No 13 ele diz, eu estou falando com vocês, gentios, visto que eu sou apóstolo para os gentios. Isso agora é Paulo falando. Eu me exalto no meu ministério, na esperança que de alguma forma eu possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Se você ler outras versões, ele fala, eu magnifico, eu exalto o meu ministério. Ele magnifica o seu ministério abertamente para causar ciúme em Israel de que o Messias, como?
Aquilo que vocês perderam, ele foi recebido do outro lado. Mas você vê a mesma coisa que acontecendo com este que fala com vocês, os profetas de Yahweh. O ministério deles agora, quando o Senhor os envia para vocês, os gentios, o ministério deles está sendo magnificado. Eles trouxeram a nuvem de Deus para este lado. Eles abriram o caminho para, da mesma forma como eles fizeram no Monte Carmelo, no mundo gentílico. Eles levantam aleijados, abrem olhos cegos, ouvidos surdos, estão pregando justiça e santidade. Eles fizeram estas coisas, curaram o poço, da mesma forma como fizeram com Israel. E o propósito é agora manifestar um ciúme muito maior, uma inveja do que Paulo estava falando. Porque eles olham, os nossos profetas estão operando do outro lado. Como que os nossos profetas estão operando a partir do mundo gentílico? É por isso que você vê que muitas vezes os israelitas estão sintonizados. E muitos deles estão seguindo esta mensagem. Alguns deles estão na Austrália, nos Estados Unidos, e alguns em Israel mesmo. Eles estão cuidadosamente seguindo as ministrações dos mega profetas do Senhor, para acender ciúme e inveja, para que de algumas formas agora eles possam ser atraídos. Eventualmente eles serão atraídos para receber Cristo por causa do ministério deste que fala com vocês, depois do arrebatamento da igreja. Mas o Senhor está levando algumas preocupações muito sérias aqui a respeito do endurecimento do coração. Que quando você endurece o seu coração, o Senhor vai sempre continuar avançando a sua agenda de redentora, a missão dele de salvar a humanidade nunca vai parar, mesmo que você endureça o seu coração. Isso deve fazer com que a igreja entre em pânico, com que a igreja trema. E ele continua, povo abençoado, o Senhor continua para dizer muito, muito claramente. Ele continua para dizer o seguinte. Se você ler a partir do versículo 14, ele diz, na mesma esperança de provocar ciúmes no meu próprio povo e salvar alguns. 15. Pois se a rejeição deles trouxe reconciliação do mundo, o que será a sua situação, a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Isso é muito poderoso. Ele está falando agora do dia da ressurreição, Ele está dizendo duas coisas lá. Eu vou te dar duas coisas que ele está dizendo. Número 1, ele está dizendo que se a rejeição deles do Evangelho, Israel rejeitando o Evangelho, trouxe tremenda reconciliação para o mundo gentílico, para todo o mundo. Então ele diz, o que vai acontecer quando eles aceitarem o Evangelho? Então, deixe-me colocar melhor aqui. Agora ele diz, se o fato de que Deus agora os rejeitou, agora, por causa da sua incredulidade, sua rebelião contra Jesus, e ele os deixou de lado, colocou a agenda deles de lado, e ele está focado na agenda da redenção das nações gentílicas. O fato de que Deus os rejeitou, porque eles rejeitaram Jesus nesta hora, e Deus agora está focando nos seus dois mega profetas da rejeição, na agenda, na salvação das nações gentílicas. O que vai acontecer quando Deus agora os aceitar? Será que não será vida dentre os mortos? Ressurreição dos mortos? E você sabe que ele está se referindo aqui ao dia da ressurreição. Então ele está dizendo que o dia está vindo. Quando agora finalmente Israel vai aceitar o Senhor. E os mortos ressuscitarão. Vai ser o dia da ressurreição. Muito sério aqui. Aleluia. Versículo 16 ele diz, se a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos é santa, então toda a massa também é. E se a raiz é santa, então os ramos também o serão. Então o Senhor está dizendo muito claramente aqui
que você não pode tirar Israel. Deus tem um plano especial para a redenção de Israel e através deste plano que os gentios também foram enxertados e trazidos para dentro da planta de Deus. Ele está dizendo que a massa para fazer pão, quando você pega farinha de trigo para fazer pão, e ele está dizendo que em cada casa judaica, quando eles estão assando pão, eles estão trabalhando na massa, tem a primeira porção que eles tiram, e ele prepara o primeiro pão, e este primeiro pão se chama primeiros frutos. Este primeiro pão é oferecido ao Senhor. Então ele diz, se este primeiro fruto, essa primeira parte da massa é santa, é aceitável, então o resto da massa também é santa e aceitável. E ele está dizendo que se a raiz é santa, então o resto dos ramos também são santos. Você sabe que a raiz é Abraão. Essa é a base e o fundamento de tudo veio com Abraão. Essa é a raiz de Israel. Quando Melquisedeque apareceu com pão e com vinho, quando ele apareceu com pão e um copo de vinho, pão e vinho, os precursores da nova aliança, e ele aparece para Abraão e ele abençoa Abraão. Então, a aliança, se você olhar Gênesis 12, versículos de 1 a 3, a aliança com Abraão, Deus considerou Abraão santo e justo por causa da fé dele, porque ele creu em Deus. Gênesis 15, versículo 6. Ele está dizendo que esta é a raiz que sustenta os galhos de Israel. Agora, se esta raiz é santa, então os ramos também serão santos. É isso que ele está dizendo. Mas se os primeiros frutos são santos, entretanto nós sabemos que os primeiros frutos de Israel é Abraão, Isaac e Jacó. José e os seus irmãos, e os profetas de Israel e os reis de Israel. Novamente, deixe-me repetir, os primeiros frutos de Israel são estes: Abraão, Isaac e Jacó, e então José e os seus irmãos, os filhos de Jacó, e então os profetas de Israel e os reis de Israel. Esses são os primeiros frutos. Ele está dizendo, ele agora considera Israel baseado por conta dos patriarcas. Veja a forma como ele anda com os profetas de Israel. Eles têm uma linha direta conectada com eles. Eles andam em Bomete e falam com Deus, e Deus ouve e traz chuva. Eu anunciei que quando eu vou a Bomete, minha mera presença vai abrir o céu. Quando chego em Naivash, minha mera presença abre os céus. Quando eu chego a Sushua, minha mera presença abre. E quando eu chego a Bomete, como eles foram recebidos pelo governador e toda a cidade. Então eu disse que no próximo dia a chuva está vindo. E eu vejo as nuvens formando. Então eles estão andando com Deus em santidade, em justiça. Eles estão andando em retidão com Deus. A forma como eles andam com Deus, como eles falam com Deus e ministram diante de Deus. Ele disse, isso é santo. E esses são os primeiros frutos de Israel. Então o resto da massa também será santa. Ele vai redimi-los de acordo com o fato, pela forma como ele lidou com os patriarcas. Poderoso. Então você vai ver que você foi enxertado. Você simplesmente está desfrutando das raízes de Israel. Por isso que você está sugando a seiva. Porque ele diz que vocês estão sorvendo a seiva da raiz que é Abraão. Mas isto é para todo o Israel étnico. É por isso que vocês têm que respeitar Israel e honrar o povo judeu, honrar os profetas de Israel. Se você voltar-se contra os profetas de Israel, você não vai nem entrar no céu. Na verdade, você não pode se livrar de Israel de forma nenhuma. Por quê? Quando Deus veio para redimir o homem, ele veio como judeu. Ele veio como Messias judeu.
Você não pode se livrar de Israel e esperar entrar no céu. Não, você nunca vai conseguir se livrar de Israel. Nós sabemos muito bem que os fariseus tentaram, que Faraó tentou se livrar dos israelitas, e ele disse, nós sabemos que os peixes tentou comer Jonas, mas o peixe não conseguiu. Nós sabemos que Nabucodonosor tentou queimá-los no fogo, tentou empurrá-los para dentro da boca dos leões e falhou. Nós sabemos que para Esther, Hamã, na Pérsia, tentou cavar uma cova profunda para eles, para que ele pudesse empurrar Mordecai, mas ele mesmo foi lançado lá. Israel foi salvo. Você não pode se livrar de Israel. O Mar Vermelho, ele abriu e eles passaram. Em Babilônia, o cativeiro da Babilônia, você achou que eles iriam ser liquidados? Não! Eles conseguiram vencer. Então você não pode se livrar de Israel. Para você se livrar de Israel, você teria que se livrar de Deus, porque Deus veio como Messias judeu. Isto é sério. Muito sério agora. Então, muito poderoso, povo abençoado, nesta hora. E o Senhor está falando muito claramente agora. O Senhor está dizendo que a sua salvação como gentios foi enxertada dentro do Israel étnico. Você tem que apreciar isso. É por isso que nós estamos pegando isso de Apocalipse 3:9, quando eles estão perseguindo os gentios. Então, os judeus foram espalhados por toda a Ásia Menor, Turquia, todos estes lugares. Então, os perigos de endurecer o coração. E ele continua a dizer no versículo, se alguns dos ramos foram cortados, se você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se considere a si mesmo superior àqueles que são os ramos. Se você fizer isso, ele diz, considere isso. Você não sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você, significando que a raiz é Israel étnico. Você não pode olhar para Israel e dizer, oh, que pobres, oh, quão terrível, eles vão para o inferno, porque os gentios tomaram a herança deles. Não, de forma nenhuma. Deus tem um plano, é isso que você vê o Senhor retratando em Apocalipse 3:9. Ele disse, eu vou fazer daqueles que são da sinagogas de Satanás, aqueles que são inimigos de Deus, em outras palavras, os inimigos de Cristo, perseguindo a igreja de Cristo, e eu vou fazer com que eles venham até a igreja dos gentios e vai dizer, oh, agora eu entendo que vocês estão adorando o Messias judeu, então agora você entende, eles vão entender que Jesus é o Messias judeu pelo qual eles esperavam, e eles vão chorar, e eles vão clamar como se fosse pelo Filho unigênito. Como uma noiva chora pelo seu noivo. Tremendo, eles vão chorar assim. Você não pode, a sua salvação não será completa como cristão e pastor, a não ser que você entenda isto. É por isso que eu aproveitei a reunião, quando o clero mais sênior estava reunido e tinha vindo, e houve uma grande cerimônia de ações de graças pela visitação do Senhor, que você vê, que veio a Bomet, e o governador de Bomet estava aqui muito poderosamente. Então, eu achei que ontem fosse muito importante para que eu pudesse ajudar o clero sênior para trazer um completo entendimento. É isto que faz vocês completos. Então a pergunta é, em que tempo os ramos foram cortados? Porque o Senhor diz que na oliveira de Deus o ramo foi cortado, o ramo que não dá fruto, o ramo da incredulidade. O ramo de Israel foi cortado e eles
eles foram, e porque eles foram cortados, é que vocês, gentios, ele foi profundamente no deserto, naquele deserto, para te pegar lá, te cortar da oliveira brava, te cortou lá, e você que era contrário, você vê que a palavra que ele fala é contrário a Deus, e agora te enxertou. Então a pergunta agora se torna, quando foi que o Senhor cortou o ramo que é Israel? Estes são assuntos muito substanciais e importantes. Você, como pastor, você nunca será completo a não ser que você entenda a posição de Israel na salvação da graça que você possui. O Senhor está dizendo que a salvação de Israel é chave. Em outras palavras, ele está dizendo que o destino dos gentios está amarrado com a salvação de Israel. Desta árvore que ele está falando, ele está dizendo que a salvação dos gentios é o resultado, foi resultado da rejeição do evangelho por Israel. Em outras palavras, Deus está dizendo, vocês receberam direitos do Evangelho, vocês receberam a justiça ao receber o Evangelho. Muito, muito sério. Então, em que tempo? Quando o ramo que é Israel foi cortado da oliveira de Deus, e então o ramo dos gentios, a oliveira brava, foi enxertada? Esta é a pergunta que você tem que fazer como cristão. Você nunca será completo se você não entender o papel de Israel na salvação e na redenção. Se você abrir no livro de Romanos capítulo 9, veja o que ele diz em Romanos 9, versículos de 2 a 5. Romanos 9. Ele diz o seguinte. Não, eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser eu mesmo amaldiçoado e separado, cortado de Cristo por amor do meu povo Israel, aqueles que são da minha própria raça, o povo de Israel. Ele diz, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas. E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, o próprio Deus, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Olha isso. Ele diz que tudo foi dado somente para Israel e nada foi dado para os gentios. Quando Deus se determinou ir e redimir o homem caído, a humanidade, ele planejou somente para Israel, ele veio somente para Israel. E ele disse, somente quando eles falharam e caíram em grande incredulidade, então o Senhor agora cortou o ramo frutífero deles e então ele enxertou o ramo gentílico, a oliveira brava. Mas ele está dizendo que isso não significa que os ramos naturais não serão novamente enxertados. E é por isso que você vê em Apocalipse 3:9, enquanto ele está discutindo o arrebatamento da igreja, ele diz, entretanto, lembre-se que até mesmo Israel vai ser salvo, eles virão para a igreja, eles virão para a casa, e eles vão chorar amargamente, vão se arrepender e receber a Cristo. O avivamento deles está vindo. E em Romanos 11, enquanto continuamos, uma escritura muito chave para os tempos do fim, é uma escritura apocalíptica. Ele diz, não se considere superior a eles.
Ele também diz, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Versículo 19. Mas eles foram cortados devido à incredulidade. E você está de pé, permanece pela fé. Então não seja arrogante nem se orgulhe, mas tema. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, Ele também não poupará você. Ele está levantando uma advertência muito forte. Ele está dizendo, não tem como a igreja dos gentios serem orgulhosos, dizer, nós recebemos tanta graça, é por isso que Deus cortou Israel e agora nós temos este grande tesouro. Não, você não pode falar isso. Ele diz que se Deus pode cortar os ramos natural Israel étnico, por sua causa, por causa dos gentios e por causa da incredulidade deles, quanto mais você deve tremer e deve considerar a bondade e a severidade de Deus, a ponto de ir lá no deserto e cortar uma oliveira brava que não tinha nenhum plano de Deus para ela, estava pronta para ser lançado no lago de fogo, mas porque Israel caiu em incredulidade e rejeitou o Messias, então ele foi até você, ele te cortou e te incluiu, então foi Deus que te cortou para fora do hinduísmo, do budismo, de adorar as árvores, de adorar todas aquelas coisas que você sabe. Foi Deus quem teve o trabalho de te cortar daquelas coisas e Ele te trouxe e te enxertou naquele lugar onde o natural Israel estava. Então, quanto mais você deve tremer em vez de ser orgulhoso, isso deve te fazer tremer, cuidar da devida consideração na bondade de Deus, quão bondoso é Deus e a severidade de Deus, significando. Você tem que tremer que se Ele pode cortar Israel, então quanto mais Ele pode cortar a igreja dos gentios para fora se eles caírem. É por isso que Hebreus 6, de 4 a 6, 2 Pedro 2, do 19 ao 21, 19 a 22 e Hebreus capítulo 10, do 26, quando Ele coloca no lugar e Ele diz, cuidado, o Senhor também pode te cortar fora. É por isso que esta brincadeira com a graça, essa brincadeira com a graça que você vê a igreja deste tempo presente fazendo, isso é muito mortal, ele está dizendo. Brincando com esta graça como se fosse seu direito. Não é. Não era seu direito. Você não fazia parte do plano da redenção. Ele está dizendo no versículo 22, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Essa é uma tremenda advertência para a apostasia que você vê na igreja deste dia presente. Ele está dizendo que você vai ser cortado e lançado no lago de Deus, a não ser que eles temam a Deus, reverenciem a Deus, voltarem à santidade, à justiça e o arrependimento. Você não pode ser um pastor ou um cristão, a não ser que vocês saibam isto também. Isso é muito central na sua salvação. A posição de Israel na sua salvação como igreja. Para nós é muito diferente, porque toda noite o Senhor tem conversas conosco a respeito de Israel, nossa missão com Israel, depois que a igreja for levada. Então nós sabemos muito bem a nossa missão com Israel. Lembre-se, quando o Senhor, na Gênesis desta missão, ele escreveu para mim Isaías 43, 11 e 1. Então ele chama os seus profetas de Israel e Jacó. Aquele que te formou, aquele que te criou, Jacó, que te formou, Israel, ele não tema, eu te chamei pelo nome. Então no versículo 11 ele diz, somente eu sou o Senhor e além de mim não há Salvador. Toda noite é uma conversa sobre Israel. Israel é muito central. Eu não compartilho com a igreja dos gentios esta conversa, mas agora você entende que você tem que estar ciente da centralidade de Israel na sua salvação como cristão, como igreja.
igreja dos gentios. Quer você goste, quer não. Se você não souber isso, você não está completo. Você nem pode desprezá-lo. Deus veio como Messias judeu. Então é por isso que aqueles que estão entrando em antissemitismo, ai de vocês, vocês não vão entrar, vocês não vão poder entrar. Então ele está dizendo que no ponto do corte foi quando eles rejeitaram o evangelho, foi lá que eles foram cortados. Você vê no livro de Daniel 9, 24 a 27, quando na 69ª semana Jesus vai para a cruz e o relógio parou. Porque eles rejeitaram a ele. O evangelho agora vai para os gentios. Então, eles agora estão aguardando pela 70ª semana de Israel. Foi aqui que Deus os cortou da árvore. Você vê Mateus 15, 21 a 28, quando Jesus finalmente esqueceu deles e ele abandona Israel e ele vai para o oculto para os pagãos e os gentios de Tiro e Sidom, ele foi para aquele lado. Este foi o momento quando Deus cortou Israel. E se você abrir comigo no livro de Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, olha o que ele diz aqui. O livro de Atos, capítulo 3, versículo 26. Ele diz o seguinte. Ele diz. Novamente, Atos 3, 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, ele o enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Veja isto. Atos capítulo 2, 29 a 41. Atos 2, versículos 29 a 31, ele diz: Meus irmãos israelitas, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está aqui entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta. E ele sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que ele colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, ele falou da ressurreição do Messias, a ressurreição do Messias, de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, na dimensão dos mortos, e o seu corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou a este Jesus de volta à vida. Ele ressuscitou a Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltou-o à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora ouvem, ouvem. Porque Davi não subiu ao céu, entretanto ele disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos seus pés. Portanto, que todo Israel tenha certeza disto. Deus fez deste Jesus que vocês crucificaram, Senhor e Messias. E quando eles ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram para Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e sejam batizados cada um de vocês em o nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para você e os seus filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, ele os advertia.
e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem dele foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então essa é a igreja judia, judaica, a igreja hebreia. Então é a igreja de Israel. Então você não pode tirá-los fora. Até mesmo os apóstolos, os discípulos eram judeus. Mas agora, quando você chega em Atos 13, olha o que aconteceu. No livro de Atos 13, 44 a 49, olha o que acontece aqui agora. Atos 13, 44 a 49, ele diz o seguinte. Ele diz: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Isso quer dizer, os discípulos foram lá. E no próximo dia, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, eles ficaram cheios de inveja e começaram a contradizer o que Paulo dizia. E é blasfemando dele. 46 de Atos 13. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário falar a palavra de Deus primeiro para vocês, judeus, uma vez que vocês rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Quando os gentios ouviram isso, os gentios ouviram isso, versículo 48, eles se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designaram para a vida eterna. Eles creram. Então a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os líderes judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade e provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Então veja, este foi o ponto quando Deus os cortou fora. Ele cortou Israel fora da oliveira de Deus. No ponto quando eles rejeitaram o Messias. Mas ele vem claramente, o Senhor vem claramente que o evangelho é para os judeus primeiro. Ele diz: nós tínhamos que vir e dar para vocês o evangelho primeiro. Mas já que vocês não se consideram dignos da vida eterna, agora nós nos voltamos para os gentios. O evangelho para os judeus primeiro e depois para os gentios. Isto é sério, povo abençoado. Então, o que nós vemos aqui é que a aceitação do Evangelho pelos gentios está sendo usado pelo Senhor como instrumento e uma ferramenta para fazer Israel ciumento pela salvação. Por exemplo, agora, a nuvem de Deus que estava no Monte Sinai, que costumava vir ao templo, e está vindo ao Quênia, em Kisumu. A visitação do Monte Carmelo veio a Bomet, Kakamega, Lima, Peru, Lagos, Nigéria. Ele está usando isso para causar neles ciúme pela salvação, para que eles possam vir para a salvação. Os aleijados estão andando, lepra curada, olhos cegos abertos. Os profetas de Israel estão operando deste outro lado da terra, no mundo gentílico. Isso é sério, povo abençoado. O ponto no qual ele cortou Israel. O ponto quando ele cortou o ramo natural Israel, e ele enxertou os gentios. E ele diz: o dia está vindo quando eles vão recebê-lo. Olha Zacarias capítulo 14. O livro de Zacarias capítulo 14. Zechariah chapter 14. Zacarias capítulo 14.
Versículos de 1 a 9, ele diz: Vejam, o dia do Senhor está vindo. Jerusalém. Quando no meio de vocês os seus bens serão divididos dentro dos seus próprios muros. Reunirei todos os povos para Jerusalém para lutar contra ela. A cidade será capturada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população da cidade será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Então o Senhor sairá à guerra e lutará contra aquelas nações como ele lutou no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras se dividirá ao meio em dois, de leste a oeste, formando um grande vale, e metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias do rei Uzias, o rei de Judá. Olha isto. Ele está dizendo que a segunda vinda de Cristo, que as nações vão se reunir, as nações se reunirão para lutar contra Israel, um pouco antes de Cristo retornar na segunda vinda do Messias, quando ele retornar para Jerusalém. E ele está dizendo, eu já vi esta visão, eu já vi o Messias vindo, e quando ele põe o seu pé no Monte das Oliveiras, o monte divide em dois, e a glória passou pelo vale e abriu a porta oriental de Jerusalém. O Senhor já me mostrou este dia, o dia da segunda vinda de Cristo. E isto é sério. Mas ele está dizendo que isto também vai ser o dia quando Israel vai retornar para Jesus. Então pergunte-se a si mesmo, por que foi que eu feri a Turquia e a Síria com um terremoto tão massivo? E por que eu devastei a Rússia e a Ucrânia com uma guerra como esta? Ele menciona isso aqui, que as nações vão se reunir, as nações do norte vão se reunir para fazer batalha contra Israel um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Mas então o Messias vai aparecer, e quando ele aparece, eles vão tentar virar suas armas contra o Messias e ele vai esmagá-los. Zacarias capítulo 14, versículo 12. Ele diz, Zacarias 14, versículo 12, ele diz, esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé sobre os seus pés. Os seus olhos apodrecerão em suas órbitas e a sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. Ele está descrevendo o dia quando o Messias retorna na segunda vinda, e ele luta por Israel. Então Israel vira, então diz, uau, esse é o nosso Messias, o nosso rei, todo Israel vai ser salvo, todos correm para o rei, o Messias judeu. Então é por isso que Zacarias 12, 10 ele diz, Zacarias 12, 10. E eu derramarei sobre a casa de Davi sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e súplicas, e eles olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda do único filho, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então eles vão entender que eles mataram o filho mais velho de Israel. Eles vão chorar
como alguém chora sobre o primogênito. Então, eles mataram o primogênito de Israel, o próprio Messias, as primícias, o primeiro fruto de Israel. Mas antes disso, tem aqueles 144 mil que entram em cena em Apocalipse capítulo 7, 14. Ou seja, durante a administração da voz deste que está falando com vocês, os dois profetas que abriram os céus em Bomete durante a nossa administração, nós, depois do arrebatamento, eles vão levantar os 144 mil. De todas as tribos de Israel. Agora, os registros desapareceram, o inimigo destruiu os registros para confundi-los, mas ele vai levantar todas as 12 tribos, e agora os dois profetas vão e farão conquistas até o ponto em que a conversão deles será tão dramática que eles vão morrer por Jesus, e você os vê agora em Apocalipse 7, 14, diante do trono de Deus, como a grande multidão que está lá. Então, essa grande multidão virá quando os 144 de Israel vão nascer de novo. Mas agora, na segunda vinda, todo Israel será salvo, como você vê em Romanos capítulo 11, versículo 6. Muito poderoso, povo abençoado. Muito sério, povo abençoado. E todo Israel será salvo. A palavra, quando ele diz todo Israel será salvo. A palavra todos é a palavra que ele usa lá. Essencialmente significa a maioria deles. Ele os divide em dois. Se você checar cuidadosamente no livro de Romanos 11, ele explica muito claramente quando ele fala que todo Israel será salvo. Romanos capítulo 2, versículo 28, ele diz: se alguém não é judeu, uma pessoa não é judeu quem apenas é exteriormente. Nem a circuncisão é meramente exterior e física. Não. Uma pessoa é um judeu. Versículo 29. Novamente ele diz: o judeu é quem o é interiormente. E a circuncisão é a circuncisão do coração pelo Espírito do Senhor, não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém de outros homens, mas vem de Deus. Ele agora os define aqui dizendo que aqueles que não são circuncidados no coração, eles não... Em outras palavras, ele trouxe um grande círculo e ele desenhou um círculo menor do meio e ele disse: nem todo o judeu étnico, ele não prometeu que iria salvar todos. Ele prometeu que iria salvar parte de Israel, uma parte deles. Então há um círculo menor no meio do círculo grande. Somente aqueles que foram circuncidados de coração e receberam Cristo são os verdadeiros judeus. É por isso que em Apocalipse 3:9 ele diz: aqueles que são da sinagoga de Satanás e se dizem judeus e não são. Acaso isso não significa que eles são judeus étnicos? Não, eles são. Mas essa definição é baseada no fato de se eles aceitaram Cristo ou não. Muito sério, povo abençoado. Eu voltarei a vocês. Obrigado. Amados, eu quero acrescentar algo que o profeta do Senhor falou. E pela pressa com que ele falou, eu não tive tempo para traduzir, mas que é muito importante. Ele disse que quando Israel rejeitou, Deus foi até a região de Tiro e Sidom, profundamente nas trevas, para chegar e alcançar a oliveira brava, que são os gentios, e cortar dela um ramo para enxertar na sua oliveira. Mas ele falou assim: Deus cortou estes gentios de toda a idolatria que eles têm. A idolatria do islamismo, do budismo, do hinduísmo, do catolicismo, de adorar a rios, adorar pedras. E ele falou, aí ele disse: ninguém pode se cortar a si mesmo da oliveira brava, se o Senhor Deus não o cortar. Amém. Então eu precisava completar isto, muito importante.
Louvado seja o Senhor, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, agora vocês veem quão importante é. É por isso que eu digo que você não pode nem mesmo ser um pastor, a não ser que você entenda este fundamento mais importante e básico da salvação cristã que veio até os gentios. O papel de Israel na salvação cristã que você vê na igreja hoje. Você não pode nem mesmo ser nascido de novo ou ser um pastor se você não entender isto. Obrigado. Praise the Lord, my Lord, the mightiest prophets of the Lord. Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, para concluir agora. Então, nós vimos que este é um tempo muito poderoso quando os clero mais sênior se reuniu. E vocês sabem que o Quênia é uma nação tão abençoada, é isso que nós estamos tentando trazer para as outras nações, trazer esta tremenda graça que chegue à sua terra como avivamento. Você vê no Quênia, não apenas, mas um culto de ações de graças aqui no escritório central, que não é nem uma conferência organizada em um estádio. Você vê, está totalmente lotado com o clero mais sênior, os arcebispos adjuntos, bispos, clero muito sênior, muito sênior. E naquele tempo tornou-se uma celebração tão poderosa. E então, além disso, uma mensagem tão tremenda. Uma mensagem que agora é para estreitá-lo, para fortalecê-los, amadurecê-los e trazer um despertamento para este dia. Para que eles possam estar despertos para o papel de Israel na sua salvação cristã, a centralidade de Israel. Muitas pessoas cristãos têm vivido sua vida cristã assim como se Israel fosse irrelevante para a sua salvação. E o Senhor disse, não. Israel é muito central, extremamente central para a sua salvação cristã. Muito central. A palavra é central. Eles estão no centro. No centro da sua salvação cristã está Israel. Eles não são irrelevantes de forma nenhuma. Mas o mais importante, o que o Senhor levantou lá, é o endurecimento dos corações, os perigos de endurecer os seus corações. Como o Senhor fala da salvação nacional, do povo escolhido de Deus Israel, a escolha soberana de Deus. Deus diz muito claramente que a agenda deles, a agenda de Deus para a salvação da humanidade, não pode parar. Isso é uma coisa que vem muito claramente, então eu quero olhar o endurecimento do coração enquanto eu termino isso, o endurecimento dos corações. Então você vê o fato de que o Messias vem e quando ele está fazendo o seu ministério público, um pouco antes dele ir para a cruz, ele está ocupado tentando convencê-los de quem ele é. Por favor, este é o Messias judeu. Este é o filho de Davi que foi prometido. E eles recusaram. Depois que ele vai para a cruz, então ele ressuscita e ascende aos céus. Então você vê os primeiros capítulos do livro de Atos. Eles estão muito ocupados tentando provar para Israel quem é este Jesus que eles crucificaram. Deus o fez Senhor e Messias, aquele que vocês crucificaram. Então agora os apóstolos, os discípulos assumem o papel que Jesus estava fazendo antes da cruz e tentando convencer Israel de quem Jesus era e é aquele que eles crucificaram. Mas você vê agora quando os corações são endurecidos e Estevão é endurecido, então Paulo, que era Saulo naquele tempo perseguindo a igreja, Deus usa a perseguição para movê-los para Samaria, Judéia e até os confins da terra. Agora o evangelho chega às nações gentílicas e agora Paulo torna-se o apóstolo dos gentios. Ele agora traz a graça. A era da igreja começa agora. A graça de Deus que você tem agora no mundo gentílico.
Agora ele traz desta forma. O Senhor dá a Paulo a revelação sobre a graça para os gentios agora. E então, perguntas substanciais se levantam. E quanto à escolha soberana de Deus? E quanto ao destino de Israel? E a sua rejeição e rebelião? É isso com isso que estamos lidando aqui. Mas você vê os perigos do endurecimento dos corações, o Deus Todo-Poderoso dizendo que a agenda da salvação para a humanidade, o plano de Deus para a salvação da humanidade, não pode ser parado. Não pode ser impedido. No livro de Isaías, enquanto agora vamos ver o endurecimento de endurecer os corações, o endurecimento do coração que você vê até mesmo nesta geração presente. Isaías 65. 55, Isaías 55, ele diz o seguinte, versículo 11, 55, 11. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em cânticos. Versículo 11. Assim é a palavra que sai da minha boca. Ele leu o 10 primeiro. O 9 em diante, porque a rádio parou. Mas no 11 ele diz, assim também a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o desejo que atingirá o que eu desejo. E ele disse, não importa a condição do coração de alguém, de um povo. A agenda de Deus para a salvação não pode ser parada. E é isso que você viu lá quando Israel endureceu seu coração. Então o Senhor simplesmente continuou com os gentios deste lado. E ele vai continuar com seu programa com eles até a tribulação e o arrebatamento. Então, se você olhar o livro de Romanos, capítulo 11, do 1 ao 36, e Apocalipse, capítulo 3, versículo 9, que nós vimos ontem no culto de celebração, você vê o seguinte. Deixe-me caracterizar isto para vocês. Romanos capítulo 11, versículo do 1 ao 6, ele diz, então pergunto, acaso Deus rejeitou seu povo de maneira nenhuma? Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele falou sobre o remanescente. Ele faz referência a mim nesta escritura deste ponto em diante. Na minha primeira missão, mas ele levanta a pergunta do remanescente, e ele diz, o remanescente de Israel, há um pequeno número deles que aceitaram o Evangelho. Veja o versículo 7. O que dizer então? O que o povo de Israel tentou tão sinceramente conseguir, não conseguiu, mas os eleitos deles, o número pequeno deles, obtiveram, mas os demais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu o espírito de torpor. Eles dizem que poucos deles aceitaram a Cristo. Então, Romanos 11, de 1 a 6, no meu resumo hoje, para dar para vocês o perigo de endurecer o seu coração. Você vê agora muito claramente aqui o Senhor dizendo que no versículo de 1 a 6, os perigos de endurecer o coração não parou. O endurecimento do seu coração não parou Deus de avançar a sua agenda para salvar a humanidade. Então, versículo de 1 a 6, ele levanta o remanescente, um pequeno número que o aceita, e ele diz, não. Mesmo que seja um número pequeno que aceita Jesus, a agenda para salvar a humanidade vai continuar. Ele move agora, ele vai agora para os gentios. Então, mesmo que seja um remanescente, poucos, isso não vai parar Deus de avançar a sua salvação para a humanidade. E então, no versículo 7 ao 10, olha isso, ele fala sobre o endurecimento do coração.
E o Senhor está dizendo, até mesmo o endurecimento dos corações não vai impedir Deus de avançar a sua agenda para salvar a humanidade, a agenda para a salvação. E no versículo 11 ao 14, ele fala sobre incredulidade e rebelião. Ele disse que a rebelião, como vocês viram em Israel, não vai impedir Deus de avançar a sua agenda para a salvação. No versículo 28 a 32, ele fala da desobediência. Até mesmo a desobediência do homem não pode impedir Deus de avançar a sua agenda para a salvação. Então, o endurecimento dos corações é muito mortal. Se você vê na igreja hoje, nesta geração, quando eles vêm aleijados andando, a nuvem vindo e eles tentam endurecer os seus corações e olhar para o outro lado. A Bíblia diz em João, no livro de João, capítulo 1, João, capítulo 1, eu vou ler os versículos 10 e 11. Ele diz o seguinte, João, capítulo 1, do 10 ao 11. Ele diz, ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os perigos de endurecer o seu coração. Em Romanos capítulo 11, versículo 23, ele levanta esta pergunta, esta advertência. Ele diz, Romanos 11, 23, e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, eles serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. No versículo 21, ele diz, porque se Deus não poupou os ramos naturais, Ele não vai poupar você também. Ele levanta uma advertência muito séria, um alerta muito sério aqui. Ele diz, Ele é capaz de te cortar fora. Olha o perigo de endurecer o seu coração. Deus é capaz de te cortar fora e te jogar no lago de fogo. Mateus 23. Enquanto terminamos agora com esta parte do endurecimento dos corações, que o Senhor levantou uma tremenda advertência aqui. O Senhor levantou uma séria advertência para essa geração em toda a Escritura que nós compartilhamos ontem com o clero sénior. Se você olhar a população dos mais sêniores bispos e pastores e supervisores que se reuniram aqui ontem, você desejaria que uma conferência como essa no exterior fosse muito bem sucedida. Isso é o quão abençoado e quanta bênção eu dispensei para os judeus, para os quenianos e dei a eles uma porção. Somente o que aconteceu ontem. Se você tem uma reunião na Uganda, Tanzânia e Costa do Marfim, se você tiver uma conferência como essa, já será muito bem sucedido. Ontem nós celebramos e comemos juntos uma grande festa, a celebração da visitação do Senhor Deus em Bomet, a visitação do Monte Carmelo repetida nesta era, a unção massiva que o Senhor colocou sobre o profeta que está falando com você agora. O fato de que ele tem uma linha direta, um telefone vermelho, direto com Deus. Então, os perigos de endurecer o seu coração, Mateus 23, versículo 7, ele diz o seguinte. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e mata os que te são enviados. Quanto eu desejaria juntar os seus filhos, como as galinhas juntam os pintinhos debaixo das suas asas, mas não quisestes. Eis que agora a sua casa ficará deserta, pois eu lhes digo a verdade. Vocês não me verão. Ele tirou a visão deles agora. Ele agora dá a eles um espírito de torpor. Agora que vocês recusaram receber o Jesus, agora que você apresentou um coração endurecido, pois agora eu vou endurecer ainda mais o seu coração.
agora que ele, já que vocês não viram o Messias, vocês não vão poder vê-lo mais. Então vocês alegam que não estão vendo a nuvem de Deus vir? Os aleijados andando, os cegos enxergando a sombra de Deus, os profetas de Yahweh desta magnitude andando na terra. Então ele diz, agora eu vou julgar vocês, eu agora vou fechar os seus olhos e vou lançar vocês no lago de fogo. He says, now see, look, I leave you with your house. Eu vou deixar, a sua casa ficará deserta, pois eu lhes digo, não, vocês não me verão novamente até que vocês disserem, bendito é o que vem em nome do Senhor. O perigo de endurecer o seu coração. Isso é sério, ai. Ele diz, agora vocês não me verão novamente. Esqueça. Êxodo 8:5. Abram no livro do Êxodo, capítulo 8, versículo 5. Ele diz o seguinte. Êxodo, capítulo 8, versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés, diga a Arão, estenda a mão com a sua vara sobre os rios. Êxodo capítulo 8, versículo 5, povo abençoado, versículo 5. Ele diz o seguinte. Então disse o Senhor a Moisés, diga a Arão, estenda a sua mão e com a sua vara sobre os rios e sobre os canais e sobre os açudes e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito, os perigos de endurecer os seus corações. Então, no versículo 32 do mesmo Êxodo 8, agora o versículo 32, olha o que ele diz. Mas desta vez também, Faraó endureceu o seu coração e não deixou o povo sair. O endurecimento de endurecer o seu coração, o juízo vem. A única coisa que você consegue é o juízo por este ato de endurecer o coração. Apocalipse capítulo 9. O livro de Apocalipse 9, 20 e 21. Ele diz o seguinte: o restante da humanidade que não morreu por estas pragas, nem assim se arrependeu das suas obras, das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Sério, sério, sério. Muito sério. O perigo de ter um coração endurecido. O perigo de endurecer o seu coração contra o Senhor quando o Senhor fez um mover de graça, de avivamento, um avivamento, e você diz que você não pode ver a nuvem, você não pode ver os aleijados andando, alguns deles são até seus parentes. Ele diz, o lago de fogo, é lá que você vai acabar. Juízo de Deus, é isso que você espera. Apocalipse capítulo 16, 21, ele diz o seguinte, depois iremos ao versículo 6. Apocalipse 16, 21, ele diz o seguinte, o último versículo. 16, 21.
No 20 ele diz, todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Ou seja, eles se lançaram no mar, juízo de Deus. Versículo 21. Caíram do céu sobre os homens enormes pedras de granizo que vieram do céu com cerca de 35 quilos cada um, e caíram sobre as pessoas. E em vez de se arrependerem porque eles tinham endurecido os corações, eles blasfemaram Deus por conta do granizo, porque a praga foi terrível. Os perigos de ter um coração endurecido quando Deus avançou, estendeu a graça e glória e avivamento para vocês como agora, e vocês decidiram endurecer o coração. Você diz que não viu a nuvem, não vê os poços de água curados. O Senhor vem e endurece mais ainda o seu coração para que Ele possa te julgar. Não importa a quantidade de granizo que esmaga eles. Não importa. Vai esmagar a cabeça deles com feridas. O resto decidiu amaldiçoar a Deus em vez de se render a Deus. Ou seja, Deus endurece mais ainda o coração deles para que Ele possa julgá-los. Apocalipse 6, se você ler do 15 ao 17, a mesma coisa. Apocalipse 6, do 15 em diante, ele diz: então os reis da terra, os príncipes, os generais e os ricos e os poderosos, e todos os homens, quer escravos, quer livres, eles se esconderam em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Significando, eles sabiam que esses juízos estavam vindo do Senhor, do céu, do próprio Deus e do Cordeiro. Mas eles recusaram-se a se arrepender, porque o grande dia da sua ira está vindo, e quem poderá suportar? Nós sabemos muito bem que naquele momento você deveria estar clamando o nome do Senhor, mas eles decidiram pedir para as ilhas e as montanhas que estavam sacudindo, a montanha cujas rochas estavam caindo, eles pediram para cobri-los com as suas rochas. Ou seja, é melhor sermos esmagados pelas rochas da montanha do que se arrepender. O perigo do coração endurecido. Sério, 1 Coríntios capítulo 2, enquanto terminamos agora. O livro de 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Enquanto terminamos agora. 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler o 14 e o 15. E ele diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois as considera como loucura e não pode compreendê-las, porque elas são discernidas somente pelo Espírito do Senhor. A pessoa com o Espírito, a pessoa que é espiritual discerne todas as coisas espiritualmente, e ele mesmo por ninguém é discernido. Olha isto. Ele está dizendo que aqueles que endureceram seus corações, eles não podem entender os tesouros do céu, os tesouros do Espírito, as coisas do Espírito. Até mesmo quando Deus está avançando, a nuvem de Deus abrindo o céu em Bomet, levantando aleijados em Bomet, usando a sombra, sua própria sombra que está sobre os seus servos, para levantar aleijados, abrir olhos cegos. Eles não são capazes de entender que Deus está simplesmente acenando e chamando eles para a glória, para o reino do céu. Por quê? Porque eles não têm o Espírito, o coração deles é endurecido. Eles consideram essas coisas loucuras. Então eles vão abrir a sua própria igreja. Ele está dizendo, eles vão assar no lago de fogo. 1 Coríntios capítulo 2. Muito sério. Então, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Ele diz o seguinte, no versículo 4. 2 Coríntios 4:4, ele diz o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho
da glória que manifesta a glória de Cristo, que é a imagem do próprio Deus. Muito sério. Então ele está dizendo que o Deus deste mundo, que na verdade o cegou. Então quando você vê que as pessoas veem a nuvem de Deus, a chuva do Espírito Santo e todas essas tremendas maravilhas que Deus está usando estes profetas para trazer, e eles ainda vão embora, viram o seu rosto para o outro lado e parecem indiferentes, ele diz que é Satanás que o cegou para que eles possam passar a eternidade juntamente com Satanás no lago de fogo. Quão terrível. Quão tremendo. Ele diz no livro de Mateus, capítulo 8, finalmente. Em espanhol ele diz em finalmente. Mateus 8, finalmente. Enquanto terminamos, a partir do versículo 10 ao 12, vamos começar no 8. Mateus 8, versículo 7, ele diz, quando Jesus entrou em Cafarnaum, versículo 5, um centurião, um pagão, um gentil, um centurião veio até ele, implorando ajuda, disse, Senhor, meu criado está em casa, de cama, paralítico, sofrendo terrivelmente. Versículo 7, Jesus diz, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, que entres debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando, e eu digo a este vai, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem, e eu digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, ficou chocado, surpreso, e disse ao povo judeus que estavam seguindo ele, em verdade lhes digo, não encontrei em Israel ninguém com uma fé e tão grande e espantosa. O Criador e o Autor da fé agora está dizendo para os israelitas que ele não encontrou ninguém com este tipo de grande fé. Eu digo para vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa da festa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Esses são os patriarcas de Israel. Mas os súditos do reino, aqueles para quem o reino foi criado, agora que lançaram seus corações, serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O perigo de endurecer os corações. Os perigos de ver a glória óbvia. Um glorioso e óbvio avanço de Deus, a nuvem de Deus, a glória de Deus, o evangelho da justiça, os aleijados andando. Deus nunca usou um pecador para fazer as coisas massivas que esses profetas estão fazendo agora. Mas ver tudo isso e alegar que você não vê, você não pode entender e luta contra isso, ele diz, você tem que assar no lago de fogo. Repita esta oração e diga, poderoso Senhor Jesus, Senhor, eu te recebo no meu coração como meu Senhor e Salvador, e eu te peço, meu Pai, para me enviar o Espírito Santo, para que eu não endureça o meu coração para contigo, e para com este tremendo mover que Deus, pela graça e pelo amor, avançou para nós, antes de enviar os seus servos para conquistar Israel de volta para Jesus. Senhor, mantenha-me totalmente longe de tudo ou qualquer pessoa que possa endurecer o meu coração para Jesus, de qualquer um que endurece o coração do mover de Deus, da visitação do Espírito Santo que está atualmente acontecendo aqui. Mas foca-me na total obediência e humildade. Senhor, ajuda-me a focar na bondade de Deus. A bondade que permitiu ao Senhor cortar a oliveira brava e enxertá-la na raiz de Abraão. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo hoje. Amém. Obrigado.